Meus irmãos, muito bom dia, graça e paz, Deus os abençoe. Que vocês tenham um dia abençoado no Senhor Jesus Cristo. Que a noite de vocês tenha sido uma noite abençoada no Senhor. Quero agradecer a presença de todos. Quero agradecer a todos que vão ouvir e ver este vídeo. Que Deus os abençoe. Vamos fazer a leitura? Nesta quinta-feira nós estaremos lendo a crucificação de Jesus. A ótica de João. Nós vamos explicar isso. Vamos fazer a leitura. Então os soldados encarregaram-se de Jesus, levando a sua própria cruz. Ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim que esse homem se dizia Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sorte pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, perto dela, o discípulo a quem ele amava disse à sua mãe: aí está seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Naquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Amém. Meus irmãos, a crucificação de Jesus, na ótica de João, ela não dá tanta ênfase a algumas questões. Por exemplo, Lucas fala dos dois ladrões que foram crucificados ao lado de Jesus, um de cada lado. Aqui quando fala que Jesus ficou a cargo dos soldados, não fala tanto no espancamento que eles fizeram com ele. Mas João, em uma ótica diferente, ele quer mostrar uma visão diferente desse sofrimento de Jesus, mais uma visão de um sofrimento espiritual do que realmente de um sofrimento necessariamente físico, que aconteceu e aconteceu muitas brutalidades. João tem um interesse diferente, inspirado por Deus em mostrar detalhes diferentes do acontecido. Se você quiser reunir informações completas, você precisará ler os outros evangelhos. E eu cito aqui: você pode ler Mateus 27, Marcos 15, Lucas 23 e se juntar a João 19. Eu não vou fazer as leituras, nem vou citar muitos outros evangelhos, porque o nosso intuito aqui é uma devocional. E uma devocional é meditar no texto em si. Então veja bem, meus irmãos, aqui nós vemos que Jesus carrega a sua própria cruz. João dá essa informação para nós. Provavelmente a parte horizontal da cruz. Então ele carrega essa parte. Nós vemos que depois de um certo momento, quando ele está tão fraco e não consegue, uma pessoa ajuda, que é chamado o Simão Cirineu. Mas Jesus, a maior parte do trajeto, ele carrega a sua própria cruz. Hoje, Jesus colocou, depois desse ato, no ato da morte e ressurreição, foi colocado sobre Jesus todas as, vamos dizer assim, as cruzes
todos os fardos de todas as pessoas que creem nele está sobre ele. Essa cruz simboliza muito. E nesse caso, o carregar da cruz simboliza isso para nós. Se você colocar o seu fardo, o seu peso, a sua cruz em Cristo, está resolvido. Você vai assumir o fardo dele, que é suave e leve, e ele já assumiu o seu. Isso é importante para nós, porque nós não precisamos carregar tantas coisas que nós carregamos, porque Cristo tratou muitas coisas na cruz por nós. Depois nós vemos que Pilatos, para de alguma forma um tipo de vingança contra os judeus, coloca lá o rei dos judeus, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Ele coloca isso em uma placa em aramaico, em latim, em grego, para que todas as pessoas daquela sociedade vissem. Elas eram naquela época as línguas, os idiomas mais falados, né? O aramaico era um hebraico mais popular, né? E então todos iam, e ainda o lugar da crucificação era muito próximo da cidade, como é dito aqui, então as pessoas viram que estava lá e pensavam assim, poderiam pensar, né? Crucificando o rei dos judeus. E os judeus ficam indignados com isso e pede para ele tirar. E colocar lá que ele se dizia rei dos judeus. E Pilatos diz assim, o que escrevi, escrevi. E aqui, meus irmãos, é muito importante nós entendermos que Pilatos fez aquilo com uma motivação e uma intenção. Os judeus não queriam aquela placa por negarem Jesus Cristo. Entretanto, uma soberana vontade de Deus, como nós temos tratado aqui em todo esse devocional, mostra para nós que, independente da negação ou da intenção, o fato acontece. E o nome de Jesus é dado o significado de Rei dos Judeus e ficou assim até hoje. Nós estamos lendo aqui há quanto tempo depois? Rei dos Judeus. Rei dos Judeus em grego, Rei dos Judeus em latim, Rei dos Judeus em aramaico, Rei dos Judeus em português, Rei da Igreja, nosso Rei em português, em inglês, em alemão e assim por diante. Jesus é o nosso Rei. Um rei que se doou numa cruz. Nenhum rei tem condição de fazer isso. A maioria dos reis colocam primeiro os soldados na frente da batalha para que ele seja o último a ser atingido. Jesus não. Jesus abriu o peito e foi na frente de todos, enfrentando todos. E às vezes lutou por pessoas que o negaram, pessoas que o rejeitaram e pessoas que não mereciam. Não mereciam mesmo. Essa é a nossa realidade. A crucificação de Jesus é uma crucificação injusta, porque ele é rei. Injusta, porque é nós que deveríamos ser crucificados, mas justa, porque assim ele cumpre a vontade do Pai. O que fizeram de Jesus? Fizeram dele um maldito, por ser pregado no madeiro, mas na realidade ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que Deus lhe abençoe no nome santo de Jesus Cristo. Vamos orar? Pai, obrigado por este momento, obrigado pelas nossas vidas. Te bendizemos e te damos graças, porque o Senhor cuida de nós. O Senhor tem cuidado de nós. Eu entrego nas tuas mãos todas as vidas que ouvirão e verão este vídeo. Que o Senhor os abençoe. Que o Senhor os guarde. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, um abraço fraterno para todos vocês, no nome santo de Jesus Cristo.